Meu nome é Davi e eu quero desejar uma excelente noite, uma boa noite para todo mundo, né? A gente está aqui em mais uma edição do Mês da Família no GEAL. É a 30ª edição do Mês da Família no GEAL. Começou em 1990, se não me engano, se as contas estiverem corretas. É um mês inteiro dedicado a temas da família, temas relacionados à família, e esse é um tema que nunca se esgota. Ele possui vários aspectos, várias perspectivas que a gente pode analisar e falar. Então, eu queria relembrar rapidamente aqui, já que a gente está utilizando esse meio virtual, né? Queria reforçar que todos vocês deixem o microfone no mudo. O botãozinho do microfone tem que ficar vermelhinho. Se quiserem falar, basta tirar, mas eu recomendo utilizar muito chat para mandar mensagens ou escrevê-las. Eu mandei uma mensagem lá para que vocês vejam como vai aparecer, né? Se vocês quiserem utilizar. Estou junto aqui com o Rodrigo Santos, que vai me ajudar na condução do chat, vai avaliar o som. E a gente tem que também ter uma certa tolerância. A gente está usando a internet, às vezes a internet pode falhar e tal, mas vamos seguindo, vamos juntos, né? Nesse tema de hoje sobre família, que é sobre unificação da humanidade. E aí, queria já passar e convidar, agradecer, né, o Renato por estar aqui hoje com a gente. Ele vai conduzir esse estudo aqui, essa reunião online. A ideia é que dure de 35 a 40 minutos. E, bom, passando a palavra para o Renato agora. Renato, fica à vontade. Qualquer coisa que precisar, a gente vai estar por aqui. E somos mais ou menos 20 pessoas agora nesse momento. Depois algumas pessoas vão entrando e podemos começar. Ok. Ô, Davi, muito obrigado aí pela atenção, pela apresentação, né? Meu nome é Renato Reis, estou tendo a oportunidade de estar participando dessa família da GEAL, né? Vocês aí do Grupo Espírita André Luiz, uma oportunidade para nós batermos um papo, interagirmos, né? E no tema família, que a gente vê que é extremamente importante no momento que nós estamos vivendo, um momento muito singular, pandemia, nós tivemos isso no início da era cristã, e foi exatamente uma pandemia em Roma que levou os cristãos a serem aceitos dentro da comunidade naquela época, porque eles ampararam demais o povo, enquanto todo mundo corria do povo, né? Eles foram e realizaram essa tarefa que a gente tem visto aí, que nós espíritas também realizamos tanto, com benefício, distribuição de roupa, comida, atendimento, todo esse processo aí que já em milênios, né, nós aprendemos a fazê-lo. Tivemos também aí na Idade Média, né, um outro momento também que dizimou aí milhões de pessoas. Tivemos no século passado, 1918, a gripe espanhola, que também levou milhões de pessoas ao desencarne. E estamos nós aqui em 2020, né, no momento singular. Hoje eu estava até relembrando aqui com o Davi, com a Simone aí, que o André Luiz já havia nos relatado, no meados do século passado, que no mundo espiritual eles estavam lá recebendo aguardando ansiosamente numa praça, através de um telão, a comunicação de um benfeitor espiritual, né? Eu não sou benfeitor espiritual, né? Nós estamos vivendo aqui singular, mas eu não sou benfeitor espiritual, né? Apenas um companheiro que está tentando, junto com vocês, aprender aí muita coisa. E para nossa proposta de hoje, que é o tema família, nós pegamos uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 16 a 17, onde Jesus diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um único pastor. É uma proposta, é uma garantia que ele nos faz de que haverá um único rebanho e um só pastor. A questão do rebanho, gente, é interessante a gente ver aqui, porque o rebanho é um animal, a ovelha é um animal muito tranquilo, muito sereno, mas ele se perde com facilidade do grupo. E quando ele se perde, o pastor, ao encontrá-lo, ela não consegue retornar sozinha, ele deve pegá-la ao colo e conduzi-la novamente para o aprisco, né? Tal como quando nós reencarnamos, né? Todos nós, quando reencarnamos, precisamos dessa condução no colo, né? Precisamos ser tratados dessa forma, até que nós venhamos a reaprender todo o processo da vida fisiológica. Então, é dessa maneira que acontece.
E baseado nisso, nós pensamos assim, como conseguir um projeto tão grandioso de reunir todos dentro de um único conceito, dentro de uma única ideia, de um amor soberano, de um amor justo, de um amor cheio de trabalho, de realizações, que não seja através do processo da reencarnação, que os espíritos nos revelam, né? Então, nós precisamos reencarnar várias vezes para que possamos, aos poucos, ir nos aperfeiçoando, e nessa perfeição que nós vamos realizando, é que nós vamos, então, abandonando velhos hábitos, né, para poder adquirir novas modalidades de compreensão sobre a vida. E não há uma outra forma disso acontecer que não seja pelo processo da reencarnação. E a reencarnação, ela se dá através de uma série de evidências que já foram deixadas para nós durante todo esse tempo. A começar lá nos 10 mandamentos, né? Onde honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor teu Deus vos dará. Essa narrativa aí dos 10 mandamentos, e inserido esse honra teu pai e tua mãe, nos leva a raciocinar, né, a importância do papel do pai e da mãe nesse sentido. Porque sem o pai e a mãe, como é que a reencarnação vai se processar? É possível que isso seja realizado. Então, nós precisamos dessas duas figuras, né, polarizar entre o masculino e o feminino, sem o qual é impossível que isso tudo ocorra, mas nós precisamos estar atentos para podermos validar todo esse processo, é uma responsabilidade muito grande nossa, diante de uma situação que a gente se vê hoje através da pandemia e através de novas ideias que vão surgindo diante da nossa sociedade, novas modalidades de interpretar a família, nova maneira de ver como se pode dar a criação, né, dos seres que estão retornando através do processo da reencarnação, e é exatamente dentro desse contexto que nós vamos estar trabalhando com vocês, né? Falado isso, eu gostaria de falar para vocês aqui o seguinte. Primeiro, nós precisamos ver, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação dos espíritos. Essa é uma proposta que os espíritos fazem para nós, mostrando a importância do processo da reencarnação. E nós vamos verificar que a reencarnação ela não pode se dar somente através do processo de, eu vou dar a luz e vou deixar aí para poder seguir em frente, né? O processo é muito mais longo do que a gente imagina. Então, na pergunta 132, objetivo da reencarnação, eu acredito que vocês já tenham lido, mas a gente lê aqui de novo, só para a gente fixar o pensamento. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la, é que cada mundo, ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Né? E se é dessa maneira, então nós temos que dar as condições necessárias para que o processo se cumpra. Né? E aí, entra a questão também, em cena para todos nós, da questão da sexualidade, né? Sobre a questão da lei da reprodução, a lei da sociedade, que vai estar vigorando. Eu estou falando leis porque é o que consta no Livro dos Espíritos, e nós, como espíritas, não podemos fugir daquilo que nós acreditamos ser. Né? E nós temos que, dentro de todas as nossas possibilidades, defender esse ponto de vista com relação à família. A gente não vai fugir disso. Por quê? Porque, senão, nós poderemos ser seduzidos, conforme está lá em Mateus, né? Se nós não tomarmos cuidado, não ficarmos vigilantes, poderemos ser seduzidos por forças alheias à nossa vontade, mas que nos envolvem em situações que podem concorrer para a verdadeira destruição do laço da família.
E eu vejo hoje muitos casais, né, dizendo assim, não, eu não gosto de ter filho, eu não quero ter filho, filho dá muito problema, né, eu vou perder minha liberdade, eu vou perder minha existência, então eu prefiro não tê-los, né? A gente ouve muito falar nisso. E isso, às vezes, nos entristece, com todo o respeito que a gente tem o direito de cada um, porque, considerando a importância da reencarnação, abrir mão de tão valioso instrumento torna-se, para muitos outros espíritos, uma dificuldade enorme para reencarnar. Imagine vocês, somamos aí bilhões de seres encarnados e bilhões de seres desencarnados, né? Não tendo essa proposta de não querer assumir a maternidade, a paternidade, nós acabamos por deixar muitos irmãos nossos que necessitam do processo tal como nós, sem chance nenhuma de poder cumprir com a sua missão e de poder progredir, né? Agora, a concepção também da família, da maternidade, da paternidade aí colocada, não é só tão somente ter o filho. Vamos ter o filho, nós deixamos ele na escolinha o dia, a noite inteira, vamos entregar para fulano criar, vamos criar para Beltrano criar. Eu acho que nós temos que avaliar esse nosso processo, considerando toda a metodologia científica que hoje nós já avaliamos em relação à questão do amor maternal e do amor da família para com esses filhos, para com esses espíritos reencarnantes. Nós vamos fazer até ressaltar isso aqui no final, para vocês verem que já tem obra científica hoje, como é o caso da obra Biologia da Crença, já é um estudo científico mostrando para nós a importância do afeto nos primeiros anos de vida, porque quando ele não se faz presente, o tanto que isso provoca danos ao corpo fisiológico do espírito que está reencarnando. Nós vamos citar aqui a Romênia, por exemplo, que teve grandes problemas nesse sentido, e que nós tivemos e temos ainda a oportunidade de lidar com muitas crianças em abrigos, e temos uma percepção muito clara dessa situação. Mas, enfim, para que se possa continuar com o mundo dentro de uma proposta que Jesus havia colocado, nós então vamos começar a tocar em assuntos, em temas bem claros e específicos. Um deles, como nós vimos, como nós precisamos reencarnar, a reencarnação não se faz de uma forma separada, para isso nós precisamos estar polarizado entre sexo masculino e feminino, porque ainda nós não descobrimos uma outra maneira de dar ao corpo aquilo que se fala lá, no sentido de o objetivo da reencarnação, pegar a matéria referente àquele mundo, que é a parte essencial, ordenar essa matéria para que ela possa, tendo vida, nos abrigar para que nós consigamos dominar os instintos primitivos aí da matéria, e assim, pouco a pouco, nós vamos evoluindo, né? Então, nós pegamos aqui o texto também de Mateus 19, 3 a 9, sobre a indissolubilidade do casamento. O casamento é um fator importante nesse aspecto, né? Por que é fator importante? Porque a unificação de duas almas afins, como os espíritos nos revelam, a família é o local onde espíritos afins se encontram para ali se organizarem, dando a chance, quando nós estamos presos na matéria, de inclusive receber irmãos nossos desencarnados, inimigo nosso, como forma de nos reformular os conceitos e de estabelecer uma nova amizade, um novo vínculo entre nós. Não tem outro jeito de fazer. Então, quando a gente fala assim, família é problema, não, família não é problema, família é solução. Cada um de nós vai ter ali dentro desse cenário aqueles especificamente que nós estejamos devendo alguma coisa, né? Devendo a eles alguma coisa, porque entre essas partes envolvidas no lar é que nós vamos restabelecer a ordem da vida, né? Nós vamos trazer de novo a ordem tal como Jesus ensinou, para que possamos aí ter um único pastor e uma única ovelha, moldando em todas essas criaturas ao nosso redor o amor, o desejo do bem e a proteção devida, para que, se ontem nos achávamos inimigos, se nos achávamos aquelas pessoas que os prejudicaram, seja como for, hoje, através da paternidade, da maternidade, nós vamos reverter totalmente o processo. Então, a família é isso aí, planeta de prova e expiação. Nós não vamos ter um momento de receber tudo tranquilo, né? Nós não podemos fugir à luta, mas essa oportunidade vem. E quanto mais rápido nós caminharmos através desse processo, restabelecendo a ordem e a disciplina entre nós e aqueles que provocaram desavença conosco, ou que nós provocamos desavença com eles,
mais rapidamente felizes estaremos, né? Então, a indissolubilidade do casamento vai aí quando os fariseus chegam até Jesus e tentam, de todas as formas, persuadi-lo a que nós, homens, sexo masculino, poderíamos, então, dispensar as mulheres sobre situações muito simples, né? Ou seja, ficou velha, então eu posso trocar para uma mais nova, porque aí eu poderia arranjar, naquele momento, qualquer desculpa, né? Porque ela me fez isso, ela me fez aquilo, então vamos deixar para eu ver se eu arrumo uma coisa mais bonita, uma coisa mais nova, vamos dizer assim, uma outra pessoa, uma outra mulher mais nova, mais bonita. Jesus, percebendo a sutileza, fala com eles, não, a coisa não é bem desse jeito, né? Não pode ser assim. Se o casamento é a unificação de dois espíritos afins, objetivando uma proposta dentro do cenário do universo divino, nós somos cooperadores desse processo, então não há que se estabelecer entre os homens nenhuma facilidade para que isso ocorra. Então nós todos temos que ter consciência e responsabilidade nesse aspecto. Eu sei que vocês poderão questionar, porque a lei do homem, as nossas leis, elas são temporais. Elas existem até um determinado momento, depois elas tendem a mudar novamente. E como nós estamos nos referindo aqui à lei de Deus, nós estamos falando daquela lei que é imutável, né? Ela não muda. Sabemos também que, na questão da discussão sobre sexo nos espíritos, ser homem, mulher, tudo nesse sentido, masculino ou feminino, nós sabemos e conhecemos também que o espírito é sexuado, né? Os espíritos não possuem sexo. Dessa forma, nós podemos tanto vir, segundo as nossas necessidades, encarnado no corpo de uma mulher ou no corpo de um homem, né? Encontramos irmãos em dificuldade em assentar essa situação? Encontramos. Porque neles há uma polarização na questão do sexo, ou masculino ou feminino. E isso é que traz o transtorno. Mas dentro da doutrina espírita nós encontramos que não, né? Porque o espírito pode mesmo fazer a sua opção. Às vezes ele depara com alguma dificuldade, a dificuldade está nele próprio de lidar com o sexo contrário. E no universo, como homem, nós, para a perfeição, nós vamos precisar lidar tanto como homem, tanto como mulher. Nós vamos ter que buscar o equilíbrio, porque o espírito é assexuado por quê? Porque o espírito está no meio das duas polaridades. Então, nós precisamos controlar isso, trazer para o equilíbrio. E a nossa evolução, ela só se dará mediante esse processo. Portanto, o homem deverá respeitar a mulher e a mulher deverá respeitar o homem. Porque amanhã nós podemos inverter a situação. E eu sempre alerto assim, cuidado aí, seu machista, porque se você continuar desse jeito, olha lá como é que vai ser no dia de amanhã, hein? Porque dentro da nossa necessidade de evoluir, nós vamos ter que fazer essas opções, né? E a vida não vai mudar a regra do jogo, a lei, porque nós não estamos nos adaptando a ela, não vai ser mudada. Então, existe a polaridade masculino e feminino? Existe. Por que o espírito, então, é assexuado? Porque ele entra no meio aí como forma de equilibrar, né? Então, eu pego o equilíbrio das duas partes na minha evolução, através do processo da reencarnação, volta a reencarnação em cena de novo, entra a família em cena de novo, né? Como forma de me dar essa condição para que eu busque o equilíbrio. Então, se as famílias estão enfrentando situações de filhos ou filhas em situação que estão polarizados, o corpo de um sexo e a mente, conforme o André Luiz fala, variando no outro, nós temos que processar toda a ajuda possível, porque é na família que eles vão conseguir, literalmente, ter as condições necessárias para poder seguir em frente e romper essa barreira. Uma outra coisa que a gente gostaria de ressaltar aqui para vocês é que, dentro desse cenário, né, em que nós estamos vivendo, dentro dessas propostas todas com relação à família, a gente vê que não basta tão somente ter os filhos, é preciso dar a eles as condições necessárias para que eles possam progredir. Quando eu disse a vocês que a família ela não só é importante para trazer de volta o espírito ao corpo, porque na Romênia, como eu havia citado para vocês, o que houve lá é o seguinte, numa ditadura, foi obrigado o povo a ter a quantidade de filhos que o Estado queria. Então, a família tinha que ter, quem tinha menos filho, pagava mais imposto. Quem tinha mais filhos, pagava menos imposto. Então, isso foi uma questão imposta para as pessoas. Bom, esse regime caiu, e a Romênia se viu numa situação muito singular, né? Eles estavam com, em torno de 170 mil crianças em abrigos.
E o governo que havia assumido não sabia o que fazer. Então, ele pediu ajuda para alguns cientistas, para algumas universidades, para que pudesse ajudar a resolver a questão. Aí vocês vão ver onde que nós vamos querer, onde nós vamos chegar com isso. Muito bem. Esse cientista, então, dividiu esse grupo de crianças, ou seja, as crianças até 5 anos de idade, que permaneceram nos abrigos, até depois dos 5 anos, aquelas que antes de completar os 5 anos foram adotadas, famílias substitutas, e aquelas que, desde o primeiro ano, já haviam sido levadas para lares adotivos. E acompanharam esse grupo até os 20, 30 anos. O que foi constatado após esse acompanhamento científico? O grupo que permaneceu abrigado até após os 6, 7, 10 anos de vida, apresentava sérios problemas de afetividade, desenvolvimento fisiológico e outros tantas séries de coisas. Reduzida a capacidade intelectual em torno de 30% a 40%, dificuldade em fala, dificuldade de aprendizado, dificuldade de relacionamento e tudo mais. Aqueles outros que haviam sido adotados a partir de 2, 3 anos de idade, apresentavam esses problemas, mas em menor volume do que os que permaneceram no abrigo até após os 5 anos de idade. E aqueles outros que haviam sido adotados desde o primeiro ano de vida foram os que mais reagiram positivamente à vida, né? Esses aí tinham um potencial físico, intelectual, espiritual, bem dentro da normalidade assim considerada. Então, se percebeu claramente, pessoal, que o amor materno e paternal, ele faz parte do nosso crescimento fisiológico. Então, não é só a questão da doação do óvulo e do esperma que é a questão importante para a família, né? A questão do afeto, do compromisso que nós temos, de, como eu falei para vocês ali, que a questão da ovelha, que quando ela se perde, o pastor deve retornar, quando achá-la, trazê-la dos braços novamente para dentro do aprisco, porque ela não consegue voltar sozinha, ela vai ser carregada nos braços, é similar a essa situação nossa, né? Quando retornamos ao corpo, nós vamos precisar desse afeto, nós vamos precisar desse carinho maternal, paternal, nós vamos precisar de toda essa proteção, porque aí, então, todo o nosso sistema, né, imunológico, todo o nosso sistema de todo o nosso corpo biológico, ele irá se desenvolver dentro da normalidade, né, dentro da normalidade. Dentro desse projeto que esses cientistas fizeram, eles buscavam aí na casa da Bahia, de alguns abrigos da Bahia, inclusive do nosso querido Divaldo, né, que aquelas crianças lá no abrigo do Divaldo, em Salvador, elas tinham, às vezes, 1 ou 2 pessoas que zelavam por elas diariamente, não só para trocar e dar mamadeira, trocava da mamadeira, carregava no colo, etc. e tal. Também desenvolveram melhor, não tanto quanto se tivesse alguém substituindo a família, ou o pai e a mãe ali para poder trabalhar, mas tiveram menos problema do que aqueles que permaneceram nos locais onde, apesar do afeto e do carinho, as pessoas não tinham disponibilidade para poder lidar com eles. Então, a gente percebe que a questão familiar, ela vai muito além do que apenas fornecer o corpo. Se Jesus havia nos alertado que o amor cobre as multidões dos pecados, cientificamente agora nós não temos dúvida disso, né? Ele também vai proporcionar às pessoas reencarnando a verdadeira possibilidade de vencer os seus desafetos, de vencer as suas dificuldades, né? De ter resistência ao mal. Então, nós precisamos tomar consciência para que nós não venhamos a permitir que a nossa sociedade desbandere para momentos como nós estamos vendo, que vem acontecendo. Nós não vamos entrar em nenhuma luta corporal, nós não vamos entrar em nenhuma briga fisiológica com ninguém, né? Mas nós temos que defender as ideias daquilo que a doutrina espírita nos revela, que ela traz para todos nós, né? No momento em que a gente vê que existem ideias que estão sendo carreadas para, por exemplo, quebrar a indissolubilidade do casamento, ou seja, vamos provocar essa ruptura, a independência, que eu posso ter um filho sozinho, eu não preciso de pai para o meu filho, essa coisa toda que a gente tem visto,
prova-se a partir de hoje que é necessário para que a parte reencarnante que vai se desenvolver precise desses dois afetos, precise desses dois carinhos. Elas têm que estar bem amparadas nesse aspecto para que elas possam ter chance de vencer com mais capacidade o momento que a gente passa pelo corpo, conforme vocês viram ali, nos objetivos da reencarnação. Né? Vencer a matéria no sentido de domar a matéria, de certa forma, os nossos instintos, que em paixões transformadas, sentimentos ou emoções, devem ser convertidas em virtudes, e isso não ocorrerá se não for com a ajuda materna e ajuda paterna. É isso? E aí nós também ressaltamos aqui que no Livro dos Espíritos vai nos chamar a atenção para algum detalhe importante nesse aspecto, que eu vou lembrar aqui e vou trazer para vocês, e vocês vão lembrar aí comigo, né? Com relação à pergunta 775, Lei da Sociedade, que diz assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? Pergunta 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? O Espírito da Verdade responde para Kardec: uma recrudescência do egoísmo. O egoísmo volta com toda sua força. Né? Relaxar o laço de família significa recrudescência do egoísmo. Aí vocês veem que o Espírito falaram isso há 200 anos, e hoje, cientificamente, nós estamos provando que isso é verdade. É aquilo que Kardec havia nos dito, chegará um momento que a ciência, ou o homem, descobrirá se o que eu falo hoje é verdadeiro ou não. Se for falso, você sai fora e vão para outro lugar, mas ao contrário. A doutrina espírita, em tudo que ela coloca, vem sendo hoje comprovado. Não se foge disso. Então, é a recrudescência, então, desse sentido, do egoísmo. Principalmente ele, que a gente precisa tanto lutar, é uma dessas falhas que nós carregamos hoje, né? E que nós precisamos tanto lutar contra ele, e, ao invés disso, nós podemos estar fortificando o egoísmo, trazendo ainda mais consequências drásticas à sociedade nossa, a todos nós. Um outro ponto que nós achamos aqui importante trazer para vocês é que, quando a gente fala sobre a relação familiar, né, entre as pessoas que vão possibilitar o retorno do espírito ao corpo, né, vamos trazer novamente a questão do retorno à matéria, a todo esse processo que a gente citou aqui para vocês, é que muitas vezes nós estamos fraquejando, né? Muitas vezes nós estamos desanimando diante de um momento em que a própria lei dos homens, essa lei temporária, ela cria muito obstáculo para a criação dos nossos filhos, né? Vem criando uma série de obstáculos, uma série de dificuldades. Então, nós precisamos atentar para a não destruição desse lado da família. Ela é um momento importante, nós vamos caminhar realmente, vamos dizer assim, para a família universal, que é o propósito que nós colocamos lá com Jesus, um só pastor, uma única ovelha, né? Um só pastor, reunindo todas as ovelhas num só aprisco. É o conceito da ideia do bem, porque não existe ideia do bem separada. A ideia do bem aqui no Brasil é uma, na China é outra, na União Soviética é outra, não. Coisas são universais, a ideia do bem ela é única, né? Não há outra maneira de se ensinar o homem a ser um homem virtuoso, sendo aqui no Brasil de uma forma, nos Estados Unidos de outra. Ela é unificada. E ela só poderá fazer parte desse processo com o intermédio de todos nós, né? Com o intermédio de todos nós, tomando consciência dessa responsabilidade de levar para aqueles que estão sob a nossa tutela o compromisso com o Evangelho do Cristo. Eu ouço muitos pais, às vezes, falando assim: não, estou esperando meu filho crescer, que depois que ele crescer, ele escolhe a religião que ele quiser. Isso nos assusta muito. Como assim escolhe a religião que ele quiser? Né? Se nesse período de 0 até 7, 8 anos é o momento que reina para o espírito da atuação dos pais, né, a atuação do educador, não do educando. O educando, ele vai ter esse processo a partir ali do 11º ano de idade, né? A partir dos 11 anos, que entra naquela questão ali da juventude, e aí é uma luta com ele próprio, né? Porque o que a gente chama dessa entrada aí na juventude é a luta do espírito firmando o seu próprio caráter que ele já traz de outras vidas. Mas aí ele precisava que, nesse momento,
tivesse ele as condições necessárias que a família teria que oferecer para ele fazer o contrapeso dentro dele mesmo, do que ele carrega de outra vida, do que ele tem possivelmente nele agora, nesse instante, para ele poder vencer. Não tendo isso, prevalece a característica passada. Não tem ele argumento com ele mesmo para justificar que eu preciso ter uma mudança comportamental, né? Então, assim, e quando crescerem, não quiserem participar do espiritismo, um exemplo que eu dou para nós, somos espíritas, quiserem aí aventurar em outra religião, que seja. Nós podemos respeitar, mas no momento como que está sob a nossa tutela, importante que nós conduzimos nossos filhos aí para a evangelização infantil, vamos fazer o evangelho em casa, vamos firmar os valores cristãos, nós não podemos deixar e abrir mão disso sob nenhuma hipótese, porque senão nós não estaremos cumprindo com o nosso dever familiar. Então nós vimos aqui, honra teu pai e tua mãe, 10 mandamentos, a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor teu Deus vos dará. A nossa terra, Brasil, a nossa terra é o nosso lar. Então, nós temos que trabalhar com esse conceito para com os nossos que já foram ou que ainda estão sob a nossa tutela e para com outros que estão chegando agora conosco, né? A relação maternal e paternal, dois espíritos que se reúnem para poder ali trabalharem juntos no sentido de possibilitar aqueles outros que estão chegando ao mundo espiritual ser sedentos de uma nova aventura para poder deixar o homem velho de lado, né, e vestir de um homem novo, conforme Jesus havia nos dito, né, e nós precisamos fornecer esse material para eles, né, o material para o qual, ao chegar aí na puberdade e tal, o espírito tem ali as duas coisas para ele poder contrabalancear dentro dele mesmo, senão prevalece o que foi de outra reencarnação. E se o que prevalecer de outra reencarnação for algo negativo, então nós começamos a falhar no nosso objetivo, na nossa proposta. Então a família é aquilo que é inquebrável, indissolúvel, né? Quando a gente fala do casamento, a gente fala da nossa família. Não há o que pensar em outras alternativas familiares, não tem. Não tem como, igual eu disse para vocês, na questão da Romênia, você querer institucionalizar o ser humano, né? Colocar o ser humano dentro de um projeto social, dispensando ali a família, dispensando ali a atenção dos pais, não é isso? Então, nós precisamos estar atentos para esse processo. Bem, enfim, eu gostaria de... Falei muito aqui para vocês, né? E eu acho, né, o Davi, já são 19h36, é isso? Pelo meu reloginho aqui, tem mais uns 13 minutos até daquela hora que eu comentei no início, então... Mas tá legal. Eu não sei aí para o grupo se as pessoas gostariam de fazer alguma pergunta aqui, porque talvez a gente vai acelerar demais, né? E eu não posso me avaliar aqui, sinceramente, porque a gente sempre tenta avaliar muito para cima ou muito para baixo, né? Então, eu precisava de ver o feedback do grupo aí para me ver como é que a gente está nesse sentido aí, se tem alguma dúvida, aí, alguma coisa que a gente pudesse colocar para vocês aí, para poder ajudá-los aí nesse discernimento. Legal. Deixa eu fazer a provocação, então, para o grupo aqui. Provocação no bom sentido, claro. Sim, claro. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, colocação? Se quiser falar, basta tirar o microfone do mudo, que é o botãozinho vermelho, que eu estou vendo aqui de todos vocês está vermelho, ou então escrever uma mensagem no bate-papo que existe dentro aqui da reunião. Quem está do celular consegue mandar também. É só clicar no balãozinho que aparece no canto superior direito, quem está no celular. Então, se alguém quiser fazer vamos esperar aqui alguns segundinhos para ver se alguém se manifesta ou manda alguma mensagem, Renato. Enquanto isso, é o tempo de você beber uma água aí para... Vamos lá. Eu vou pegar aqui minha garrafa de 3 litros, tá, gente? Eu tenho uma constituição corpórea muito grande, então eu preciso bastante líquido aqui para poder, né, ter essa condição aí. Vamos lá, se não apresentando nada, a gente continua aqui. Ah, tá. Tem a Flávia Marques aqui, ó, que colocou aqui para nós. Eu pretendo adotar, mas sou solteira. Como posso entender o meu papel de educadora? Ô, Flávia, diz assim, toda a intenção que é voltada para o bem, ela é válida,
sabe? E a gente fala assim, o ideal seria esses dois projetos, as duas pessoas trabalhando junto. Mas isso aí, para mim, fica como se, no momento em que o lar está harmonioso, uma das partes tem que ir embora primeiro, desencarna primeiro, né? E aí, como é que vai ficar a outra parte? Ela não vai ter condição de atender a necessidade dos filhos que ficar? Tem sim, né? Se a gente tem intenção e a gente quer fazer uma empreitada dessa, eu acredito que é muito melhor você dar um lar para uma criança nesse sentido do que permanecer institucionalizada a criança, sabe? A gente, lá na Casa de Caridade, nós temos 3 unidades de abrigo, e por mais que a gente vá dar para eles as condições necessárias para eles viverem da melhor maneira, sempre há uma deficiência. O lar, no sentido de eu tenho uma pessoa, eu tenho um endereço, eu tenho um grupo mais restrito de família, nesse momento em que nós vivemos, nessa fase da nossa prova e expiação, ele é importante mais, sabe? Então, eu acho que se você tem pretensão, né, de adotar, mesmo solteira, faça-o com todo o seu coração, com todo o seu carinho, e dê a ele ou a ela, não sei qual, né, desses que aí você pode se tornar aí progenitora, o maior carinho que você puder, né? Até porque quando a gente fala que o que nós falamos aqui é o ideal, né? Entre duas partes, mas não tendo uma das partes, a outra que ficar assume o compromisso e leva com todo o carinho, com toda a afeto à frente, tá bom? Mais alguém? Bom, não chegou mais nenhuma mensagem aqui, não. A Flávia agradeceu. Isso. A Sônia sinalizou aqui que está tranquilo. Eu estou entendendo que é no sentido de se quiser seguir e tal. E a qualquer momento, pessoal, relembrando, quiserem mandar mensagens ou mesmo Isso. falar, fiquem à vontade aí, certo, Renato? Ok. Beleza. Vamos caminhar aqui, então, para a nossa, vamos dizer, para a nossa finalização, e eu quero trazer aqui de novo Lei da Reprodução, obstáculos à reprodução. É uma situação bem que nós vivemos hoje em dia. Pergunta 693 do Livro dos Espíritos. As leis dos costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução são contrárias à lei da natureza? Responde o Espírito da Verdade: tudo que entrava macho da natureza é contrário à lei geral. Né? Então, a atividade sexual, a energia sexual muito criadora, produtiva, a atividade sexual, isso não é uma coisa somente prazerosa ou irresponsável que a gente vai fazê-lo, né? Nós vamos trabalhar com isso de forma a gerar coisas sempre positivas. Nós estamos aqui para aprender isso, né? Nós temos dificuldade ainda, porque viciamos todos os centros positivos que Deus colocou à nossa disposição, né? Inteligência, nós viciamos, família, nós viciamos, nossa atividade, a energia sexual, nós viciamos, e nós estamos aqui exatamente para lutar, para retornar tudo isso ao seu ponto de equilíbrio. O nosso propósito é esse. Nós não vivemos num planeta de prova e expiação por questão que Deus quis. Né? Nós criamos essa situação tendo em vista a nossa dificuldade e o mau uso de todos os recursos disponíveis para nós. Então, por isso que é importante a gente fazer essa ressalva, porque hoje eu escuto muito isso, né? Essa questão aí dos costumes humanos que tem que por fim o grupo que a gente respeita, é o ideal deles, né? Mas a gente, como espírita, não vai poder também ficar calado diante que vamos fazer o aborto, vamos botar que o aborto é legalizado, vamos deixar a coisa correr, né? Nós vamos trabalhar, igual nós estamos fazendo aqui, nós estamos numa discussão aqui sobre essa questão da família, né? E todo esse processo, igual a gente leu aqui, gente, ele costuma colocar fim mesmo à questão da família, né? Ele vai denegrindo, vai fazendo a família continuar aí a sua queda, né? Pergunta 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Quando se fala em casamento aqui, nós não falamos de lei dos homens. Nós falamos da lei de Deus. É o afeto, é o carinho, é o respeito que as pessoas têm na constituição do lar. Espírito da Verdade, uma regressão à vida dos animais. Porque nem os animais, muitas vezes, realizam coisas dentro da sociedade conforme nós fazemos, sendo seres inteligentes. Nós temos capacidade de pensar, nós temos capacidade de... A nossa razão nos permite fazer uma avaliação sobre os nossos atos, entender o que é bom, o que é ruim. Mesmo assim, nós ainda fazemos trocadilhos disso, né? Nós fazemos trocadilho desse tipo de coisa.
Então, nós precisamos também estar atentos sobre essa questão, né? Outra pergunta é o seguinte, só um minutinho, com a questão da poligamia, né? Se é natural, assim, a questão da poligamia, né? Outra coisa que entra em cena também no nosso momento, né? Eu acho que nós, homens encarnados no corpo de homem, temos uma dificuldade muito grande em aprender a lidar com isso, né? Porque até no reino da natureza entre os animais, a tendência é um dominante e várias fêmeas para reprodução, mas ali é só reprodução, né? Aqui, com relação a nós, somos homens, nós estamos nos referindo à questão do raciocínio da lógica da vida, da responsabilidade que nós já estamos tendo devido à razão desenvolvida que nós temos. Então, aí nós já temos que pensar um pouco diferente, tá? Tudo isso vai gerar em nós uma mudança comportamental. É preciso a gente ter fé e acreditar que o que Jesus coloca, que os Espíritos colocam para nós, são situações para nos melhorar, né? Nos dando força para nos melhorar. Então, ao invés, muitas vezes, de gerar uma crítica, etc., nós temos que ter argumento para mostrar para as pessoas que pensam diferente de nós, do benefício que é a questão da família, do casamento, a questão dos pais criar seus filhos, né? Então, a importância que é disso e por que nós conseguimos mostrar isso aqui, a ciência hoje consegue comprovar isso para nós, a falta que se faz à maternidade e à paternidade no processo de desenvolvimento e crescimento do espírito. Então, essa obra que eu havia citado para vocês lá no começo, chamada Biologia da Crença, ela provocou uma mudança dentro da biologia, que nós podemos dizer assim, nós temos até Darwin, nós temos após Darwin. Provando exatamente aquilo que o André Luiz fala lá no livro Os Mensageiros, sabe? Alexandre, página 225, quando Alexandre tem uma interferência na questão da concepção lá, na escolha dos genes apropriados para um corpo masculino e forte, né? Essa interferência que ele faz. Então, se vocês pegarem lá o livro Mensageiros, página 223, 225, se não me falha a memória, vocês vão ver lá o processo que o Alexandre está realizando lá, que o André nos narra, né? Mostrando que as escolhas que nós fazemos, elas são importantes nesse processo, porque tanto o companheiro quanto a companheira são decisivos também da afinidade, da questão moral, no processo da reprodução, que vai nos possibilitar trazer o corpo, nos possibilitar um corpo para que nós possamos continuar a nossa jornada. Então, Davi, falei até mais que devia, né? Avançamos aí um pouco. Mas... Não, tá ótimo. No meu reloginho aqui faltavam 3 minutos, mas eu acho que você conseguiu finalizar muito legal, muito bem. Em momento algum eu senti que você correu ou que você esticou. Foi muito bom, pelo menos para mim. E aqui eu queria então convidar o meu colega aqui, Rodrigo, que ele tem por hábito finalizar aqui. Tem alguma mensagem, Rodrigo, que você... Temos sim, aproveitando aqui a Sandra. Olá, Sandra, mandou uma mensagem aqui para o Renato, né, agradecendo pelo estudo e falando o quão motivados e o quão mais bem informados a gente acaba saindo após ouvi-lo. Então, quero agradecer ao Renato pela gentileza em participar aqui conosco, em trazer seu estudo, seus esclarecimentos, seu entendimento sobre essa parte da doutrina que nos toca muito profundamente, né, sempre as questões familiares. Então, sem sombra de dúvida, a gente lembrar aí das várias configurações de família que existem hoje nesse mundo, sempre vivendo com muito amor, com muito respeito, né, e procurando levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Isso que é importante, né, Renato? Levar para a prática diária todo esse conhecimento, esse amor que a doutrina espírita nos oferta aí tão generosamente. Com certeza, né? Só o amor cobre a multidão dos pecados. Nós estamos precisando amar a coisa certa, não é isso? Exatamente. Para poder fazer com que as coisas cresçam na nossa vida, né? E nos facilite essa vida que nós estamos tendo, essa oportunidade que nós estamos tendo, né? Exatamente. De estar encarnados, pelo menos nós aqui, né? Sim. Então, agradecendo a presença de todos aqui mais uma vez nesse encontro, eu quero lembrar do nosso próximo encontro, que vai ser na terça-feira, dia 9, às 20 horas, né? Hoje foi às 19, terça-feira volta ao horário das 20, que é o horário da nossa reunião tradicional lá no GEAL. E o tema será família, harmonia familiar, uma construção diária. Então, terça-feira, dia 9/6, às 20 horas. A todos vocês, uma excelente noite e uma semana abençoada, muito feliz, repleta de oportunidades e de bons aprendizados para nós. Até o próximo encontro, gente.
Até, muito obrigado a todos, um grande abraço e um feliz fim de semana, resto de fim de semana para todo mundo e um feliz início de semana, aliás, né? Início de semana, né? Nós estamos no domingo hoje. Grande abraço a todos, viu? Ótimo, muito obrigado. Reforço os agradecimentos a você, Renato. Muito obrigado pelo Eu que estudo, agradeço. tá bom? Boa noite, pessoal. Tenham todos um resto de noite e um bom começo de semana, como o Renato bem frisou aí. Até já. Isso aí. Até já.